Fala competidor, meu nome é Eduardo Brizda e esse vídeo faz parte de um quadro aqui no canal chamado Mentoria para Equipes. Basicamente, nesse quadro eu dou uma mentoria para não alunos do universo da robótica, que mandam mensagem lá no Instagram pedindo uma ajuda. Aliás, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, porque todos os dias tem conteúdo novo envolvendo robótica, ok? Então, se você curte os vídeos daqui no canal, eu tenho certeza que também vai gostar dos conteúdos de lá do Instagram. E bom, sobre mentoria para equipes, eu faço essa mentoria uma vez só para quem não é aluno do universo da robótica. Se você busca uma atenção mais direcionada, eu recomendo que você faça parte do curso, porque só dentro dele que eu consigo dar um direcionamento e um suporte para você. O Universo da Robótica é o meu curso mais completo sobre robótica Lego e competições. Tem módulos de construção, programação, tanto do V3 quanto do Spike Prime, e módulos específicos sobre competições de robótica, como FLL, OBR e TBR. É muito conteúdo de qualidade e não é à toa que tem uma alta aprovação dos alunos, sendo que vários deles, após adquirir o curso, acabam conseguindo conquistar prêmios incríveis nas competições. Para mais informações do curso, o link está aqui na descrição, ok? E antes de irmos para essa mentoria, já curte o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e também compartilha com todo mundo mesmo. Vamos juntos aumentar a nossa comunidade dentro da robótica. Conto com você. Então, a gente marcou essa reunião para a gente falar um pouco sobre o nosso projeto, né, que a gente está fazendo, e um pouco sobre o robô, porque a gente sabe que você é uma pessoa que já conquistou muitos títulos na robótica, assim. Então, a gente veio pedir essa ajuda, assim. Entendi, sem problema. Tô aqui para ajudar. Bem, a gente reformulou, né, a nossa estratégia, que nem o Luiz disse, porém, mesmo assim, estamos passando um pouco do tempo. E a gente queria uma dica sua, assim, para digamos, diminuir esse problema que estamos tendo em relação ao tempo. Tá. Vocês estão fazendo com quantas saídas o robô? São 10 saídas. 10 saídas. Uau. Bastante saída. E vocês têm quais sensores no robô? Só para eu saber. De cor e o giroscópio, né, que já vem embutido no Block Spike. Tá. Sensor de cor, giroscópio. 10 saídas. Olha, a dica que eu buscaria dar, a primeira seria a primeira que eu daria seria buscar reduzir esse número de saídas. Eu pessoalmente gosto de um número assim entre 5 a 6 saídas no máximo. Porque qual é o detalhe? Aí também você tem que avaliar como é que está sendo as saídas de vocês. Mas normalmente as saídas a gente perde um certo tempo ali para mandar o robô. Mesmo que a gente perca assim 3 segundos para trocar o anexo e lançar o robô, ainda assim tem um tempo dele começar a andar, dele sair daquela zona que não tem missão nenhuma. Então você gasta muito tempo nessa parte. Então eu creio que a grande quantidade do tempo de vocês deve estar sendo nessa parte da troca de garras, da troca dos anexos e dele começar a sair para de fato estar numa parte próxima das missões. Então, a minha sugestão seria tentar, por exemplo, missões que são muito parecidas, saídas que são muito parecidas, tentar agrupar elas em um anexo só. E tentar reduzir esse número de anexos para você só precisar de ali entre umas 7, 6 saídas ou até 8 saídas. Eu acho que isso vai reduzir bastante o tempo de vocês. A segunda alternativa é tentar acelerar o robô. Então, vocês podem buscar acelerar o robô em movimentos próximos de movimentos que ele vai se alinhar. Então, por exemplo, eu vou fazer um movimento para alinhar na parede. Eu não preciso ir muito devagar na parede, eu posso ir mais rápido na parede. Movimentos que próximos entre eu começar a me alinhar, por exemplo, um movimento antes de eu alinhar e um movimento depois de eu me alinhar, eu posso ter uma velocidade maior. Então, eu acho que vocês podem também explorar isso, colocar no meio da promoção alguns movimentos mais rápidos. Você sabe que você tem mais segurança. Então, olha, meu robô está andando muito bem reto. Então eu posso tentar acelerar mais ele. Vamos supor, eu tô com uma velocidade base de 30 de velocidade. Vamos tentar aumentar para 40?
em alguns pontos. E aí vocês testam, olha, beleza, aumentei para 40 e eu não perdi performance. Meu robô está funcionando com 40. Então vocês podem ir gradativamente aumentando e fazendo esses testes. Então, olha, aumentei 40 na saída, o robô funcionou sempre o tempo todo. Não teve falhas por conta desse aumento. Vou aumentar mais um pouquinho, vou aumentar mais um pouquinho. Vai até um momento que você percebe que, olha, nosso robô está começando a falhar. Então eu não posso colocar essa velocidade, vou reduzir, vou deixar com aquela massa, aquela limite que ele conseguiu seguir bem. Então, acho que seriam essas duas dicas. Deixa eu ver se tem outra mais dica. Eu acho que sem ver o robô, essas seriam as duas dicas mais práticas que eu daria. Tentar diminuir o número de saídas, se vocês conseguirem, e tentar acelerar e fazer testes para ver se a aceleração está prejudicando ou não a performance do robô. Em relação à segunda dica que você deu na aceleração, a gente, quando bota uma velocidade muito alta, o robô, né, vamos supor, 100%. O robô, ele anda o que ele tem de andar, só que devido à velocidade ele passa um pouco. Você também tem alguma dica para poder evitar esse tipo de coisa, assim, mesmo sem mudar a velocidade? Tenho. O que vocês podem fazer é uma programação chamada aceleração e desaceleração. Eu não tenho nenhum conteúdo dela no YouTube. Eu tenho conteúdo dela no meu curso Universo da Robótica. Mas basicamente como é que funciona essa programação? E aí lá no curso eu ensino mais detalhadamente. Você meio que coloca um loop. Você meio que separa o seu movimento em dois momentos. Você bota um momento para ele acelerar e outro momento para desacelerar. Quando você desacelera, a inércia ela não atua tanto no robô. Então ele não tende a continuar o movimento. Ele minimiza um pouco isso. Então você vai acelerar muito alto, normalmente na metade da distância que você quer, e a outra metade você desacelera até um valor limite. Olha, eu vou desacelerar até chegar em 20 de força. Depois de 20 de força, ele anda esse pouquinho, é o suficiente. O que acontece algumas vezes, quando você faz aceleração e desaceleração, tudo de uma vez só, a desaceleração faz ele andar um pouco a mais do que ele deveria. Então, por exemplo, eu botei para ele andar 1000 graus, mas quando eu faço aceleração e desaceleração de 1000 graus, ele anda 1100, por exemplo. Então, uma alternativa é você acelerar, desacelerar e o movimento final você terminar com uma força constante, devagar. Então, por exemplo, eu quero andar 1000 graus. Eu boto para ele andar 400 acelerando, 400 acelerando e os outros 200 de restante, aproximadamente 200, ele vai numa força constante. Então isso vai reduzir essa questão dele dar um tranco e ir muito para frente, e você vai conseguir ser um pouquinho mais rápido. Em relação eu acho que em relação ao robô, eu acho que já tirou a dúvida. Você tem mais alguma coisa para falar, Luiz? Eu acho que em relação ao robô, acho que já tirou já as dúvidas. Entendi. Tem mais alguma coisa do pré-automação, do core? Surgiu uma outra dúvida em relação ao robô, acabei de lembrar. Alguns dias atrás, ambos robôs, a gente tem um robô oficial e um de teste. Ambos os robôs apresentaram o mesmo problema, só que com o problema que eu tô falando no caso é um motor acelerando mais forte, né? Começando antes ou saindo mais forte do que o outro. Aí ele tava dando uma leve entortada. E ambos os robôs estavam dando esse problema. Só que eles estavam fazendo espelhado. Então a gente pegou o motor de um, colocou no outro e o motor tava mais forte, né, do robô oficial, a gente botou no robô de teste. E agora o robô oficial tá certinho, mas o robô de teste tá dando uma arrancada que ele tá empinando. Você tem alguma dica para poder evitar isso ou diminuir, alguma coisa assim? Então, tem 3 alternativas. A primeira coisa é você tentar entender o que está acontecendo no teu robô. Porque podem ter 2 problemas principais para o seu robô estar entortando. Pode ser que um motor de fato inicie antes do outro. Então, é como se, por exemplo, se eu tivesse 2 corredores
e eu desse a largada primeiro para um corredor antes do outro. Então um corredor inicia antes do outro. É mais ou menos isso que acontece com os motores. É como se quando eu colocasse minha programação e falasse, olha os motores, eu quero que vocês iniciem um meio que queima a largada e começa antes do outro, começa a acelerar antes do outro. Então pode ser que um comece antes do outro, acelerar, enquanto o outro ainda não começou. E aí isso faz com que ele se entorte. Mas depois que ele acelera, os dois continuam na mesma velocidade. O segundo problema pode ser que eles comecem na mesma intensidade. Então quando eu falo para ele startar os motores, os dois motores startam ao mesmo tempo, só que ele acaba alcançando uma velocidade maior do que a outra. O motor tá mais forte do que o outro. Esses dois problemas você tem que saber qual que está acontecendo no seu robô para você conseguir corrigir. Como é que você consegue testar isso na prática e saber qual é o problema que o seu robô tem? Eu tenho uma montagem aqui. Deixa eu mostrar. Eu tenho essa montagem aqui, que eu disponibilizo para as equipes poderem adquirir, que é um testador de motores. O que você faz com ele? Você coloca os seus motores aqui nesse palito aqui preto, um motor de cada lado. E o que acontece? Esse sistema ele tem vários conjuntos de engrenagem para dar velocidade e um diferencial aqui. E aí essa peça aqui, cinza, ela vai meio que fazer com que você consiga diagnosticar o que está acontecendo. Então, por exemplo, o primeiro problema de um motor estar iniciando antes do outro. O que vai acontecer é que essa pecinha ela vai girar logo no início, mas depois de um certo tempo ela vai estabilizar. Por quê? Porque um motor iniciou antes do outro, fazendo com que essa estrutura gire. E lá em cima, os dois motores estão na velocidade máxima e aí essa pecinha vai estabilizar. Então é assim que você diagnostica o primeiro problema. O segundo problema, caso o motor esteja de fato mais forte do que o outro, você vai perceber que desde o início, essa pecinha vai ficar girando infinitamente. Então quer dizer que o motor está mais forte do que o outro. Aí eu disponibilizo ela para você adquirir por R$19,90. E aí eu dou para vocês esse passo a passo aqui, ó. O que você recebe? Você recebe esse passo a passo, ó. E aí eu mostro como é que você monta todos os detalhes. E aí no fim, ele vai chegar assim. E aí você coloca os dois motores aqui nesse palito preto e inicia eles na mesma velocidade. Quando você iniciar na mesma velocidade, é assim que você vai diagnosticar. Então é essa maneira que você diagnostica. Como é que você consegue resolver? Beleza, Brisa, entendi o problema do meu robô. Vamos supor que o problema do meu robô é a questão de um motor iniciar antes do outro. Caso um motor esteja iniciando antes do outro, o que você pode fazer para minimizar o problema é a programação de aceleração e desaceleração. Então, com a programação de aceleração e desaceleração, é como se eu falasse para os corredores, que são os meus motores, eles começarem dando um trotezinho para depois começarem com a velocidade máxima. Então é mais ou menos essa ideia. Então o que acontece? Quando eu boto para ele acelerar, os dois motores eles vão dar o start, só que um motor consequentemente vai startar antes do outro, só que como a velocidade está baixa, a diferença deles para ele ficar torto não vai ser tão grande. Então ele vai acabar entortando um pouco menos. Então é essa maneira que você consegue minimizar a questão de um motor iniciar antes do outro. Agora, vamos para a segunda situação. Olha, um motor está mais forte do que o outro. Eu não tenho como testar outros motores, só tenho aqueles dois. No caso de vocês, beleza. Vocês conseguiram dois motores que têm uma performance muito parecida. Então, ótimo. Mas vamos supor que vocês não tenham. A maneira de vocês conseguirem resolver isso é vocês... Calma aí, só um segundo. Tá dando um ruído aqui. Agora ficou melhor. A segunda... Calma aí. Aí, agora ficou show, A segunda maneira de você conseguir resolver o problema é com o giroscópio. Então, como é que você faz isso? O giroscópio ele tem duas funções principais que você pode dar para o seu robô. Você pode girar de maneira parecida com o giroscópio, ou então você pode andar numa certa angulação com o giroscópio. Pode ser reto ou pode ser angulado. Olha, eu quero que meu robô ande em 45 graus. Eu quero que ele ande em menos 30 graus. Ou eu quero que ele ande em 0 graus, que é o reto. Então você pode botar o giroscópio para fazer isso. Então o giroscópio ele vai compensar qualquer
qualquer imperfeição do seu motor. Porque se o seu motor começar a puxar para um lado, ele vai compensar percebendo com o sensor e vai jogar o robô para o outro lado. Então é assim que você consegue resolver esses problemas do motor em si. Então, se o seu motor estiver falhando, você pode usar o giroscópio para isso. Então, as duas maneiras principais para esses tipos de problema dos motores é ou aceleração de aceleração ou giroscópio. Tinha uma terceira, eu acho, mas eu acho que agora não estou lembrando. Eu acho que a terceira, a terceira foi o que vocês fizeram, que é você pegar dois motores que são muito próximos. Então, olha, eu não quero fazer aceleração e nem desaceleração. Eu não quero fazer aceleração de aceleração e nem quero fazer o giroscópio. Eu quero que meu robô ande reto por natureza e é isso aí. Você pode pegar o testador de motores, testar os seus motores e encontrar dois motores que são muito próximos em termos de performance. E aí você utiliza esses dois motores. Então tem essas três possibilidades. Você encontrar motores que são próximos um do outro em termos de performance. Pode utilizar aceleração de aceleração, que vai minimizar o problema, não vai resolver o problema. E a terceira, que é o giroscópio, que muito provavelmente vai corrigir o problema. Então o problema ainda vai existir lá, mas vai corrigir o problema porque o seu robô vai tentar sempre andar reto, tá? Então tem essas três alternativas. Nós até fizemos a alternativa do giroscópio, dele andar reto, né? O giroscópio. Só que por algum motivo ele, quando a gente entorta num grau muito alto, assim, ele até volta bem rápido, só que no finalzinho ele começa a voltar mais devagar. Assim, é normal, alguma coisa assim, ou deve ser algum erro na programação? Vocês usaram vocês computaram controle PID, proporcional, alguma coisa assim? Ou foi uma condicional? Ficou entorto para um lado, vira para o outro, como é que foi a lógica? Agora eu não sei explicar se foi a questão do PID e tal, mas não foi uma condicional. Tá. Eu consigo explicar mais ou menos como que a gente fez. A gente primeiro setou quais são os motores, o movimento, e depois a gente colocou, a gente criou meus blocos, e a gente colocou o valor de velocidade para velocidade normal do robô, naquele bloco de definir velocidade de movimento. Uhum. Então a gente reiniciou o sensor giroscópio, o ângulo de guinada, e a gente reiniciou o movimento relativo dos motores separados, E e F. E então a gente colocou assim: até que o motor E seja igual a distância vezes 20,5 graus, então ele vai andar reto com um ângulo de guinada vezes menos 1. E quando o motor for igual aos graus vezes a distância, então ele vai parar. Tá. E é mais ou menos isso, porque a gente queria fazer com medição de centímetros. Uhum. E aí, no caso, é a distância vezes o 20,5 graus. Tá. Entendi. Acho que é mais isso. Pode ser que ele tá meio que ficando imperfeito ali, próximo da referência que você quer, por algum parâmetro seu ali da sua lógica. Mas aí é mais ajustar. Normalmente, aí tem que... É mais teste, mas às vezes eu gosto de colocar integral para andar reto. Porque, por exemplo, principalmente para girar de maneira precisa. Então tem vezes, por exemplo, que eu boto para meu robô girar 90 graus. Mas se eu colocar só a proporcional e a derivada, ele ou gira de menos e fica ali em 89 para sempre, ou ele passa demais e vai para 91, 92. Então tem vezes que eu coloco proporcional e integral. Por quê? Porque a integral ela vai corrigir esses pequenos problemas, esses pequenos erros. Então quando o meu robô estiver em 89 graus, o meu robô vai calcular que tem esse 1 de erro, e esse 1 de erro vai gerar um efeito dominó, que ele vai aumentando a força gradualmente até ele perceber que ele tem que girar aquele finalzinho ali e chegar em 90. Então pode ser que seja isso, pode ser que vocês tenham que utilizar só proporcional e integral no robô
e não utilizar proporcional, integral e derivada, ou nem proporcional e derivada. Utilizar essa integral para corrigir esses pequenos errozinhos que nem a proporcional nem a derivada sozinha estão conseguindo ajustar-se perfeitamente. Bem, então eu acho que agora, realmente, talvez agora a parte do robô tenha tirado agora completo todas as dúvidas. Show. E tem mais alguma coisa que eu poderia ajudar vocês, pessoal? Bem, ainda sobre essa questão assim de inclusão e tal, você acabou de mencionar, né, que é importante mostrar para os juízes que todo mundo sabe pelo menos um pouco de uma coisa. E qual é a sua dica, assim, para a gente, né, trabalhar isso com a equipe e tal? Por exemplo, a gente está fazendo um sumário executivo com as informações do design do robô, né? Como que é o design do robô, né? O formato e tal, quanto que ele mede, quantas garras são, quais são, tal, estratégia, programação, essas coisas assim. Qual é a sua dica? Você tem alguma dica para isso? Olha, tem algumas alternativas. Tem algumas equipes que elas gostam de mostrar a organização delas para a temporada. E que, olha, no anexo A, quem ajudou foi fulano e o ciclano. No anexo B foi o ciclano e o outro. Então, tem umas equipes que gostam de dividir os integrantes entre anexos, por exemplo, do robô. Tem equipes que gostam, por exemplo, de dividir em algum assunto específico. Então, olha, esse grupo faz essa parte do robô toda, esse grupo faz aquela parte outra do robô, e por aí vai. E é a mesma coisa para animação, a mesma coisa para a questão de alguma apresentação que vocês queiram fazer ali do Corvellius. A segunda maneira que eu também acho importante é vocês meio que dividirem entre vocês alguns assuntos para, por exemplo, o juiz perguntar. Então, olha, se o juiz perguntar sobre os anexos, quem vai falar, quem vai ter, tipo, talvez a prioridade para falar é o fulano e o ciclano. É claro que se o fulano e o ciclano não souberem a resposta, aí uma outra pessoa pode complementar. Mas vamos tentar deixar o anexo para o fulano e o ciclano. Sobre programação, vamos deixar para os outros dois integrantes. Se os dois integrantes não conseguirem falar, beleza, outra pessoa pode complementar. Então, se vocês botarem esses certos tópicos para falar, muito provavelmente, na hora das perguntas, vão surgir perguntas de cada um desses tópicos. Vão ter perguntas sobre organização, vão ter perguntas sobre construção, vão ter perguntas sobre programação. Então, muito provavelmente, isso vai ajudar vocês a conseguirem dividir um pouco mais as falas e que todo mundo consiga responder um pouco. O que muitas vezes acontece é que as equipes acabam não treinando essas partes, não definindo esses tópicos, e aí acaba que só alguns integrantes que estavam mais presentes naqueles assuntos que falaram. E pode ser que isso fique concentrado só em uma parte da equipe e não separado e uniforme em todo mundo. Então acho que uma maneira boa de vocês conseguirem fazer isso pode ser com a organização, você demonstrando talvez num documento, algo assim, que todo mundo praticou e ajudou em alguma coisa. E também nessa parte das perguntas. Eu acho que nas perguntas os juízes também estão muito atentos para ver se é sempre uma pessoa que fala, se são apenas duas pessoas que falam, ou se ela é mais bem distribuída. É claro que se a equipe for muito grande, eles perguntam menos coisas. Então vamos supor, eu tenho 8 integrantes e eles me fazem 6 perguntas, aí eu acho complicado o juiz conseguir falar que a equipe falou pouco ou muito. A menos que, olha, eu fiz 6 perguntas e apenas 2 integrantes falaram dessas 6 perguntas. Então pode ser que eu considere que ficou concentrado em apenas alguns integrantes. Mas se eu fiz 6 perguntas para a equipe e dessas 6 perguntas, 5 integrantes falaram, de 8, dessas 5 perguntas apenas teve uma repetição de pessoa, por exemplo. Então eu posso dizer que está mais uniforme, que todo mundo está sabendo um pouco. Então eu acho que seria mais isso. Seriam essas duas alternativas que eu recomendaria para vocês buscarem demonstrar que todo mundo praticou, todo mundo aprendeu alguma coisa. Sim, muito agradeço assim, a dica, mas, né, como eu expliquei, a gente está fazendo um sumário executivo do projeto do robô, né, com todas as informações, assim, em relação à estratégia, programação, tal, garra, coisas assim.
Você acha que essa ideia é boa? Também seria legal fazer uma sobre o projeto para distribuir para toda a equipe, para todos ficarem dentro disso? Pode, eu acho que é uma boa. Também é uma alternativa. Isso eu nunca vi nenhuma equipe fazendo. Mas me surgiu agora a ideia. Talvez no sumário executivo, vocês colocarem talvez o nome ou o rostinho de cada um dos integrantes para o juiz saber que naquela parte quem mais contribuiu foi tal pessoa e tal pessoa. Isso também pode ajudar os juízes a saberem, olha, eu tô vendo aqui todos os detalhes que você tem do robô, da promoção, da estratégia, e eu sei quem fez cada parte. Isso também pode ser legal, tá? Mas o sumário executivo, se distribuir para todo mundo, pode ser bacana, para cada um estudar um pouquinho, saber um pouco de tudo. Sim, muito obrigado. Então, eu não sei mais se o pessoal tem mais alguma dúvida, mas eu não tenho mais nenhuma dúvida. Se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem tirar aí. Eu acho que o nosso maior foco para essa reunião foi mais a parte do robô e do projeto. Mas também a gente conseguiu incluir também a inclusão e mais algumas coisas. Isso aí. Acho que é isso então, né? Acho que ninguém mais tem nenhuma dúvida. Acho que tudo foi muito bem esclarecido. Tá. Então, show de bola, pessoal. Show de bola. Aí a gente também vai tirar uma aqui. Se você conseguir mandar pra gente postar no nosso Instagram. Tá, mandou aqui. Quando vocês estiverem prontos. Preparados? Beleza. 3, 2, 1 e... Show de bola. Tirei aqui. Vou mandar pra vocês. Aí se vocês postarem lá no Instagram, me marca que eu reposto também, tá? Beleza. Então, valeu, Beleza. pessoal. Obrigado aí pelo papo. Boa sorte na competição, que tá bem próximo. E espero que dê tudo certo. Espero que vocês aproveitem, curtam bastante a competição, beleza? Beleza. Beleza. A gente Show de bola, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Opa, você acabou de assistir um vídeo envolvendo a FLL. E a FLL foi uma das competições que eu mais conquistei premiações, tanto como competidor como também mentor, até mesmo prêmios internacionais atuando nessas duas funções. E se você busca ter melhores resultados nela, você precisa conhecer o universo da robótica. O universo da robótica é um curso que eu te ensino tudo o que eu aprendi em mais de 13 anos de robótica Lego, tendo conquistado mais de 20 prêmios nacionais e internacionais. Nele você vai aprender a dominar conceitos de mecânica e programação, além de alcançar melhores resultados nas competições. São inúmeros alunos no Brasil todo que conquistaram resultados incríveis assistindo às aulas do Universo da Robótica. Então, clique no link que está aqui na descrição e conheça mais o curso. Até lá!